Bom, gente, vamos começar aqui então. Deixa eu só ver a câmera. Vocês sabem, meu nome é Bruno, eu sou presidente institucional da SSUNB e hoje a gente trouxe o Belchior, o professor Belchior, do Colégio Militar de Brasília, para falar com vocês sobre toda essa questão de como estudar melhor, que vem sendo muito importante nessa pandemia toda, né? Com tudo que a gente vem passando, preso em casa e tal. Mas é isso, sem muita delonga, eu vou abrir aqui para ele poder falar. Beleza, galera? Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao convite do IEEE, o Aerospace and Electronic System Society, pelo convite. É um prazer aí dividir um pouco aí da experiência aí com vocês. Vocês devem ter visto aí o título sobre como a gente aliar neurônios e hormônios para catalisar, para potencializar o estudo. De antemão, eu esclareço que eu não tenho formação nem em biologia, nem muito menos em psicologia. Então, na verdade, algumas coisas que eu vou comentar aqui com vocês são, na verdade, coisas óbvias, mas que vale a pena a gente relembrar e principalmente passar da teoria à prática. Beleza? Para a gente iniciar, eu vou compartilhar a tela aí para passar um pequeno vídeo para vocês como introdução. Beleza? Só um minutinho. Então, Sua avó era uma ótima professora de álgebra. Isso mesmo, eu esqueci. Acha que ela pode me ajudar? Eu ajudo você. Eu sei álgebra na palma da mão. Que provavelmente ia fazer contato com a minha bunda. É você que vai me ensinar? Quer aquela pizza, não quer? Quero. Não quero uma mãe pensando que meus filhos são burros. Seus filhos? Mas e os filhos dela? É só ele, eu sei disso. Enquanto isso, eu finalmente estava entendendo alguma coisa. Tá bom, Cris. No jogo de ontem, Daryl Strawberry rebateu 500 com 6 tentativas. Quantas rebatidas conseguiu? Tá, A é igual ao número de tentativas, o que é 6. E B é a medida de rebatidas. Que é? 500. Se 500 é igual a H, que é o número de rebatidas sobre 6, então você multiplica os dois lados da equação por 6 e vai ver que o número de rebatidas é 3. Acertou! 3 seguidas! Dá pra fazer outro? bom, galera, imagino que a maioria, se não todos vocês, já devem ter visto esse episódio, né? Que na verdade eu usei para ilustrar uma situação que é muito comum, que é a gente gastar muito tempo e muita energia tentando estudar de uma forma muito ineficiente, né? Então a gente acaba desperdiçando tempo e energia para uma atividade que não é muito produtiva, certo? Então, como eu disse, eu ia comentar algumas coisas aqui, algumas técnicas, né? Eu vou sugerir alguns hábitos aqui que, na verdade, muitos vão concordar aí que nos ajudam a melhorar o estudo, mas muitas vezes o que falta ali realmente é colocar a mão na massa, tá? Antes de passar propriamente para essas sugestões, eu vou listar aqui 10, eu vou fazer 10 sugestões aqui que podem nos auxiliar a melhorar o rendimento no estudo. Antes disso, eu queria comentar o seguinte: a gente já está indo aí para 7 meses, né? A gente fechou os 7 meses de quarentena. Essa pandemia trouxe uma série de dificuldades, impôs uma série de restrições para todos nós, né? Independente aí de onde mora, de classe social, enfim. E aí eu queria fazer aqui, mais do que um convite, queria fazer uma provocação, né? Que é a seguinte: pensar, bom,
essas dificuldades que a pandemia trouxe, será que são apenas pedras no caminho, né, que estão me impedindo de seguir adiante? Ou será que eu posso encarar como desafios a superar e enxergar essas pedras como degraus a subir? Então, por exemplo, muita gente aí no início reclamou da transição do ensino presencial para o ensino remoto, né, o ambiente virtual. E ontem mesmo conversava com um amigo que dizia assim, olha, quer dizer, não que eu considere a pandemia uma coisa boa, né, mas pensando pelo lado positivo, trouxe uma série de oportunidades. Eu mesmo estou fazendo um curso que, se não fosse online, eu não conseguiria fazer por conta das atividades do trabalho, por conta aí das viagens que precisa fazer, né? Então, poxa, se por um lado traz dificuldades, por outro lado traz muitas oportunidades também. E a gente tem aí inúmeros exemplos de gente que aproveitou esse momento aí difícil para colocar em prática algumas ideias que tinha há muito tempo, mas que ficava realmente só no plano das ideias, né? Vou aproveitar aí para fazer uma propaganda aí do meu canal do YouTube, se você não conhece ainda, né, o Mais Temática, que nasceu junto com a quarentena, né? Então, como a gente teve que começar a produzir videoaulas, aí eu pensei, bom, por que não, né, aliar o útil, né, o necessário ao agradável? Então eu comecei, além das videoaulas que a gente já tinha que produzir lá no colégio, eu comecei a produzir outros materiais, não só de matemática, mas de outros temas também, por daí o nome Mais Temática, e a gente está engatinhando, né? E isso tem tido aí uma boa receptividade do público, né? E a gente está interagindo no Instagram também, então se você ainda não nos segue, vá lá no Mais Temático Oficial, que em cada dia da semana a gente tem uma postagem exclusiva. Então na segunda-feira a gente inicia com uma mensagem inspiradora, né, para começar bem a semana. Toda terça-feira eu passo uma dica, que pode ser de matemática mesmo, mas pode ser de outro tema. Quarta-feira eu sempre lanço um desafio, em geral, que envolve raciocínio lógico. Quinta-feira um TBT, né, como é de praxe aí o pessoal fazer. E sexta-feira ali uma postagem de humor para a gente fechar a semana de forma descontraída. Beleza? Bom, quais são as 10 sugestões que eu gostaria de apresentar aí para a gente potencializar o estudo? Eu resumiria numa expressão que é a seguinte: educar a criança. Como assim educar a criança? Será que eu vou falar aqui de pedagogia? Ou será que eu estou enxergando as pessoas aqui da videochamada como crianças? Pronto, vai querer ensinar o beabá pra gente, né? Não. A criança que eu estou propondo a gente educar é a criança chamada cérebro. O nosso cérebro, se a gente observar bem, ele se comporta como uma criança, né? É uma criatura manhosa, né? Que muitas vezes pede mais do que precisa. Então, por exemplo, imagine lá aquela situação em que a criança está insistente querendo algo que ela acredita que seja bom para ela, mas na verdade ela tem essa crença porque ela não tem aquela maturidade, não tem aquele filtro da racionalidade. Em outras palavras, ela não tem o critério para escolher, e muitas vezes os pais vão ter que negar aquilo que a criança está pedindo, justamente pelo bem dessa criança, né? Então, a minha proposta é essa, né? Que a gente saiba, né, fazer essa... transportar essa ideia para a maneira como o nosso cérebro trabalha. Muitas vezes o nosso cérebro vai pedir coisas que a gente vai ter que negar, né? Justamente porque a gente tem esse filtro da racionalidade, a gente já é mais maduro, a gente já tem lições da própria experiência de vida, mas também da experiência de vida das outras pessoas. Inclusive, a ideia aqui é compartilhar um pouco aí da experiência. Vocês devem ter visto aí no folder de divulgação que eu fiz a faculdade em São Carlos, depois o mestrado no Rio de Janeiro, e aí vou completar agora em janeiro do próximo ano 10 anos de docência no Colégio Militar de Brasília. Então a ideia aqui é mais assim uma conversa informal. Inclusive a qualquer momento vocês fiquem à vontade aí para escrever um comentário ou alguma pergunta aí no chat aqui do Google Meet, tá? Que se eu não responder na hora,
no final da apresentação a gente vai ler para poder trocar essas ideias aí. Combinado? Beleza. Então a primeira dica que eu gostaria de propor é a seguinte. Normalmente, né, quando o aluno se propõe a levar o estudo a sério, o que ele faz? Ele estipula uma meta diária, né? Eu vou estudar 2 horas por dia. Bom, a sugestão que eu faço é, em vez de estabelecer uma duração, em vez de estabelecer um tempo fixo, é muito melhor estabelecer a hora fixa. Bom, mas não dá na mesma? Não, não dá na mesma, porque se eu me proponho a estudar 2 horas, a tendência é postergar. Então lembre-se que o cérebro é uma criança, né? Aí vai sempre arrumar um pretexto para não iniciar o estudo. Eu programei para estudar de 10 ao meio-dia, vai dar 10 horas da manhã. Não, porque eu fui dormir tarde, né? Então hoje eu levantei um pouco mais tarde, então primeiro eu vou tomar um café da manhã, etc. Eu estudo depois do almoço. Aí almoça, eu vou estudar de 2 às 4. Aí 2 horas, sei lá, aí começa lá um programa na televisão, não, eu vou assistir esse programa aqui, porque eu já tenho esse hábito, e aí em seguida, então aí eu estudo de 4 às 6. Aí dá 4 horas, não, agora eu vou fazer um lanche. E a gente já sabe como é que essa novela termina, né? O dia vai acabar sem ter estudado aquelas 2 horas. Então a primeira coisa é a seguinte, fixar um horário e não a duração. E, claro, fixar também um tempo razoável. Vamos raciocinar o que acontece com atividade física, né? Quem tem a intenção, por exemplo, de se inscrever numa corrida de 10 quilômetros e não tem o hábito de correr, não vai, logo no primeiro treino, querer correr 10 quilômetros, porque das duas, uma, né? Ou não vai conseguir completar, ou se completar, muito provavelmente vai ter uma lesão. E ainda que não tenha uma lesão, vai ter um tempo de recuperação muito longo para conseguir fazer o treino seguinte. Então, camarada que tem o propósito de correr 10 km e não corre nada, né? Está saindo do sedentarismo, vai começar com um treino de 1 km, né? Vai fazer esse treino por vários dias, aí depois vai passar para um treino de 1,5 km, um treino de 2 km, após algumas semanas um treino de 5 km. Então vai exigir um tempo de maturação, né? Até o corpo se acostumar, até ele ganhar, por isso mesmo a gente usa essa expressão, né? Condicionamento físico. Então, com estudo não é diferente, a gente precisa de um condicionamento mental. Se eu não tenho o hábito de estudar, não adianta eu querer iniciar logo com 2 horas, né? Eu preciso colocar metas mais razoáveis, né? Mas, como eu disse, o mais importante do que fixar a duração é fixar a hora. Então eu vou lá e coloco, eu vou iniciar o meu estudo às 15 horas e eu vou estudar por meia hora. Beleza. Então termina às 15h30, certo? Inclusive uma sugestão que eu costumo fazer é, em vez de você tomar como referência o horário de início, coloque o horário de término. Como assim? Que coisa maluca é essa? Eu tenho que fixar o horário que eu vou terminar e não o horário que eu vou começar? Sim. Porque se eu fixo que eu vou terminar o meu estudo às 15h30, caso eu não inicie o meu estudo às 15 horas, seja por qual motivo for, né? Mesmo que seja só por preguiça, digamos que eu inicie às 15h10, eu tenho que arcar com um prejuízo. Se eu havia estipulado encerrar o estudo às 15h30, vou ter apenas 20 minutos de estudo. Não, mas eu preciso estudar mais. Bom, amanhã eu farei o esforço para iniciar às 15 horas, mas eu vou encerrar às 15h30. Porque um outro problema é a gente, por isso, né, o cérebro é uma criança, a tendência é a gente se enganar e pensar assim, bom, hoje eu não estudei meia hora, então amanhã para compensar eu estudo 1 hora. Não, essa compensação não existe. De novo, vamos fazer o paralelo aí com a corrida. Eu tinha a intenção de correr 5 km hoje e mais 5 km amanhã. Como eu não corri hoje, amanhã eu vou correr 10 km? Não, isso não vai dar certo, tá? Hábito se combate com hábito, certo? Então, por isso que é importante fixar um horário da mesma forma como a gente tem as refeições. A ideia não é burocratizar, não é que a gente está querendo engessar,
Mas se a gente quer criar o hábito, o hábito não é hábito se eu não tenho regularidade. E uma das melhores formas de estabelecer essa regularidade é colocando um horário fixo para começar e principalmente para terminar, como eu disse. Se após vários dias eu conseguir cumprir, né, aquilo que eu estipulei, que é estudar de 15 às 15h30, aí eu posso rever meu plano de estudo. Poxa, eu acho que já dá para aumentar um pouco. Acho que já dá para aumentar para 50 minutos, talvez para 1 hora, né? Então eu vou avaliar isso. E aí eu faço a experiência, né? Aí eu vou experimentar aquele tempo a mais. E aí a regularidade. Então, se ao longo de vários dias eu conseguir cumprir esse novo patamar, aí eu revejo o plano de estudo e posso alongar. Mas é importante, tal como a gente tem horário fixo para as refeições, e isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é muito saudável, né? Isso ajuda no funcionamento do nosso organismo. Da mesma forma, vai ajudar no funcionamento do nosso cérebro, né, no processamento das ideias, a gente ter essa hora fixa de estudo, tá? Se a gente efetivamente criar esse hábito, então, após 10, 15, 20 dias, a minha cabeça já vai estar condicionada para naquele horário eu começar a estudar. Para isso é importante o quê? É importante que eu me organize, né? Que eu realmente me prepare para colocar em prática aquela teoria, certo? Então, se eu quero estudar meia hora, e meia hora tem 30 minutos e não 25 ou 20 minutos. Como é que eu faço? Eu disse que eu ia falar coisas óbvias, né? Como é que eu faço meia hora de estudo ter realmente 30 minutos de estudo? Quando der 15 horas, eu não vou separar o material para estudar, eu já tenho que estar com esse material separado. Quando der 15 horas, eu tenho que estar com o celular desligado, né? Porque eu não posso ter essa distração de ver uma mensagem, de entrar numa rede social, etc. Quando der 15 horas, eu já tenho que estar alimentado e com as minhas necessidades fisiológicas em ordem, porque eu não posso, depois de 5, 10 minutos, já querer levantar para pegar um copo d'água e 10 minutos depois ter que ir ao banheiro, né, para fazer alguma necessidade, tá certo? Então, eu tenho que me organizar nesse sentido. Bom, essa meia hora vai, de fato, ter 30 minutos de duração. Nem mais, nem menos, tá bom? Segunda sugestão, que está ligada diretamente aí ao tema que foi divulgado aí no folder, né? Hormônios, neurônios. Então, como a gente pode aliar as chamadas substâncias do bem-estar para o nosso estudo render mais? Que é chamado, inclusive, o quarteto do bem-estar, né? Que substâncias são essas? A dopamina, a endorfina, a oxitocina e a serotonina, tá? Eu vou comentar brevemente cada uma delas, inclusive no final dessa apresentação. Eu até peço para você me ajudar aí, tá, Bruno? Para me lembrar de postar o link aí de uma página que traz uma matéria bem resumida sobre a importância dessas substâncias e como que a gente pode usá-las a nosso favor, tá? Então, resumidamente, né? A dopamina é aquela substância prazerosa que o nosso corpo produz quando a gente cumpre uma tarefa, né? Então, pode inclusive ser uma tarefa doméstica, né? Pense, por exemplo, naquele dia que você realmente, né, decidiu arrumar o quarto, né? Tava aquela bagunça, enfim, já não, mal estava conseguindo encontrar uma peça de roupa dentro do armário, e aí você resolveu realmente colocar empenho ali para arrumar o quarto, né? Ficou ali 1 hora, 2 horas arrumando o quarto, pronto, deixou tudo em ordem. Ao final, né, da atividade, é muito natural que você se sinta bem, né? Tenha essa sensação prazerosa. Essa é a dopamina. Tá, o que isso tem a ver com o estudo? Bom, tem a ver que, por exemplo, essa sensação você com certeza já teve quando se debruçou sobre um problema, pode ser um exercício de matemática, um exercício de física, ou mesmo uma pergunta mais capciosa lá de história, enfim, aí das humanas, e você conseguiu resolver aquele problema. Então, né, após muito, né, pensar, ou por exemplo, pode ser uma simples charada, né? Então, um camarada lá propôs uma charada para você, e aí você ficou quebrando a cabeça por minutos, às vezes por horas, e pode ser que você só tenha tido a ideia no dia seguinte. Aí quando você tem aquele insight, bom, aquela sensação de bem-estar, essa é a dopamina, tá?
que é a substância gerada pelo cumprimento de alguma tarefa. A endorfina, né, é outra substância aí que produz, né, essa sensação de bem-estar. A gente pode conseguir, por exemplo, vendo um filme, né? De fato, né, é uma atividade aí mais corriqueira, que o pessoal gosta lá de reservar um tempinho no final da semana, em geral ali da companhia do namorado, da namorada, né, ou de algum familiar, né, de algum amigo. Então ver um filme, né, então a gente pode também, veja, até uma atividade de lazer, né, a gente pode associar aí para conseguir um rendimento maior no estudo. Bom, o que uma coisa tem a ver com a outra? Porque aparentemente se eu estou vendo um filme eu estou perdendo tempo, não porque eu preciso estar bem fisicamente e psicologicamente para conseguir me concentrar no estudo, tá bom? Depois, a serotonina. A serotonina é produzida, por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, né? Então a gente tem aí o ditado popular, né? Comer e coçar é só começar. E aí eu gosto de parafrasear dizendo assim: correr e estudar é só começar. Então às vezes você está lá meio entediado, né? Bateu aquele desânimo, e você acha que é pura preguiça, né? E às vezes não é preguiça, às vezes é falta mesmo de vitamina D. Então vai sair de casa, vai tomar um sol, vai fazer uma caminhada, né? Se você gosta de correr, vai correr. Se você gosta de pedalar, vai lá fazer um pedal. E isso aí vai produzir serotonina. Inclusive já há pesquisas que mostram que o exercício regular da atividade física melhora o rendimento do estudo. Em que sentido? Então pegaram lá grupos de teste, né, e viram o seguinte, que aquelas pessoas que faziam atividade física regularmente, em geral, apreendiam, veja, eu não estou falando em aprender, estou falando em apreender, né, fixar o conceito, a ideia, então isso que está mais relacionado à memória também. Então apreendiam os conteúdos do estudo numa porcentagem maior do que aqueles que não faziam atividade física nenhuma, né? Depois, a oxitocina, né? Então a substância aí das relações afetivas, né? Então um abraço, né? Poxa, qual foi a última vez, né, que você deu um abraço aí no teu pai, na tua mãe, poxa, no teu amigo, né? Ah, não, porque agora não pode, né? Isolamento social. Veja, né? O distanciamento físico não significa a gente se distanciar afetivamente das pessoas, né? De fato, a gente está com mais restrições, né, em relação a aquelas pessoas com quem a gente tem contato, né? Mas isso não impede, né? Quer dizer, a gente tem contato minimamente com algumas pessoas, né? Com aqueles familiares mais próximos, ou aquele amigo, aquela amiga com quem eu vejo mais frequência. Então a oxitocina, então é importante, né, a gente cultivar esses laços de amizade e esses laços familiares. Beleza? Terceira sugestão, o descanso, né? Eu já falei aí um pouco, né, que é importante a gente reservar um tempinho aí para as atividades de lazer. E o problema é o seguinte, né, que muitas vezes a gente descuida do descanso, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a trocar a noite pelo dia, né? Quando a gente, precisa levantar muito cedo e a gente não pensa no óbvio, que é o seguinte, né? Se eu preciso levantar cedo e eu tenho o meu corpo, né, exige aquele mínimo de horas para eu repor as minhas energias, então eu preciso ter hora também para dormir. E muitas vezes a gente só estabelece a hora para levantar. Não, eu vou levantar às 6 da manhã e pronto. Enquanto que, na verdade, eu deveria estabelecer o horário que eu vou dormir, né? Então, isso aí varia de pessoa para pessoa. Normalmente, se recomenda ali 8 horas de sono, né? Mas eu, por exemplo, com 7 horas de sono, assim, eu acordo, né, bem descansado, sem despertador, né? Então, esse é automático. Se eu for dormir 10 da noite, às 5 da manhã eu estou desperto, né, descansado, revigorado, sem despertador. Se eu for dormir à meia-noite, eu vou despertar sem alarme às 7 da manhã, descansado. O problema é que o meu dia não começa às 7 da manhã, começa antes. Então, se eu for dormir à meia-noite, então pode ser que eu acorde e levante às 5h30 da manhã, às 6 da manhã, mas aí o meu trabalho já vai render muito menos, eu já vou ter uma queda aí da produtividade. Além do que isso tem outras consequências, né? Alteração do estado de humor, né? Pode inclusive desencadear alguns problemas de saúde, beleza? Então, importante a gente cuidar do descanso.
Até porque, quando a gente, vou falar especificamente do sono, tá? Das horas de sono. Quando a gente dorme, o nosso cérebro continua em funcionamento, né? E o nosso cérebro, o que ele faz enquanto a gente dorme? Né? Ele processa aquelas informações que a gente acessou durante o dia. Então, se eu não conceder ao meu cérebro as horas de descanso que ele precisa para organizar aquelas informações que eu acessei durante o dia, essas informações vão ficar desordenadas. E é por isso que é muito comum o pessoal que deixa, por exemplo, para estudar de véspera para uma prova, ainda que tenha estudado toda a matéria, ainda que tenha decorado muitos conceitos, ainda que tenha memorizado a forma de resolver um exercício, ela pode ter o famoso branco na hora da prova, né? Porque o cérebro não teve aquele tempo, né, de maturação, aquele tempo de assimilação. Beleza? Então é importante a gente cuidar do descanso. Lembrando também que descansar não é sinônimo de ficar desocupado, né? Na verdade, o que é o descanso? É a gente aproveitar o tempo livre. Eu vou aproveitar o tempo livre me ocupando de atividades de lazer, atividades prazerosas, que pode ser, por exemplo, um telefonema para um familiar com quem eu não converso há muito tempo, né? Ou uma videochamada, né, com aqueles amigos lá do ensino médio, que a gente já faz tempo também que não reúne, né? Ou então uma caminhada, certo? Então, sei lá, ou então eu vou fazer uma atividade doméstica que eu não estou acostumado a fazer, eu vou lá preparar um prato, né? Tem gente que gosta ali de fazer alguma coisa na cozinha, né? Então, é importante ter isso em mente. Descansar não é sinônimo de ficar desocupado. Basta a gente levar em consideração que muitas vezes um feriado, ou mesmo um final de semana, né? Às vezes a pessoa passa lá, sei lá, numa maratona de episódios de um seriado. Eu vou começar a ver tal série que um amigo me indicou. Só que aí, em vez de ver um episódio, já começa vendo logo uma temporada inteira, de 10 episódios, né? E aí já come fora de hora, às vezes descuida até da higiene pessoal. E aí termina aquele final de semana e já começa a segunda-feira cansado, né? Exausto, e pensa, poxa, eu não estou entendendo, eu tô começando a semana, né, mais cansado do que eu terminei a semana anterior. E eu descansei demais, eu descansei até cansar. Bom, aí está o engano, né? De novo, o cérebro é uma criança, então muitas vezes ele vai pedir coisas que não são boas e que a gente vai ter que negar para ele. Então você acabou de ver um episódio, o cérebro vai pedir mais, me dá mais, né? Até porque a gente viu, por exemplo, que ver filme faz o organismo produzir endorfina, que é uma das substâncias do bem-estar. Não vou ver mais. Amanhã ou depois de amanhã eu vejo outro episódio. Eu não preciso ver 2, 3, 5 episódios numa tacada só, tá? Isso vai gerar um cansaço mental e vai fazer cair a minha produtividade nos trabalhos que eu preciso fazer e a minha concentração no estudo, tá bom? Quarta dica, né? Então eu acabei de comentar aí que, e de fato, assim, todo mundo já comprovou isso por experiência própria, que estudar de véspera não é a melhor opção, né? Então, mais uma coisa óbvia que eu quero lembrar o que é que eu vou estudar hoje? Eu vou estudar hoje a matéria que eu tive hoje. Poxa, parece que você está falando aí com crianças de ensino fundamental. Olha, mesmo na faculdade, né, mesmo no ensino superior, muita gente não tem êxito porque continua tendo hábitos de estudante de ensino fundamental. Raciocina com o dia da prova. Qual é a data da prova? Então, 2, 3 dias antes eu começo a estudar. Aí eu vou usar o seguinte exemplo para fazer uma comparação. Um exemplo muito tosco, muito tosco. Imagine que o camarada passe a semana inteira sem tomar banho, né? Passe de domingo até sexta-feira, sem tomar um único banho. E aí no sábado tem a brilhante ideia de tomar 7 banhos de uma única vez. Ora, esse camarada, né, além da falta de higiene, né, de ter passado a semana toda sem tomar banho, está perdendo tempo e está gastando energia ali no sábado, né, porque ele não precisa de 7 banhos, ele precisa de 1 banho, certo? Aí você pensa assim, bom, mas quem é que faz isso, né? Bom, de fato, em relação à higiene, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que faça isso. Seria uma situação muito grotesca, né? Mas se a gente analisar,
muitas vezes não é dessa forma que a gente se comporta em relação ao estudo, né? Esses 6 dias sem banho, assim, a gente poderia pensar que são aqueles 6 dias que a gente deixa acumular lixo, deixa acumular sujeira no nosso cérebro. E aí no 7º dia a gente quer compensar com uma maratona de estudo. Então veja, em vez de estudar, olha, de domingo a sexta-feira são 6 dias. Em vez de estudar meia hora por dia, o que ao final desses 6 dias daria 3 horas de estudo, porém 3 horas bem distribuídas, e que o meu cérebro teria passado a semana toda para organizar durante as horas de sono, não, eu passei 6 dias jogando lixo no meu cérebro, né? O que eu estou chamando de lixo? Né? Essas coisas inúteis, né? Mensagens de WhatsApp, imagens e vídeos compartilhados, redes sociais, seriados, enfim. E aí eu vou ter uma prova, e aí eu resolvo, no dia anterior à prova, fazer aquela maratona de, não, vou estudar 3 horas seguidas. Bom, aí nesse caso a matemática não é exata, né? Embora o saldo na semana seja igual, seja de 3 horas, a matemática, né, da nossa psicologia, do funcionamento do nosso cérebro, não é exata. Não é a mesma coisa estudar 3 horas no único dia ou estudar meia hora por dia ao longo de 6 dias, certo? Além do que, eu vou ter o seguinte problema, né? Ao longo da semana, todas as noites que eu dormir, o meu cérebro vai ter gastado energia para organizar aquelas informações que na verdade não vão me servir, porque não vai me servir, né, aquelas postagens, né, que eu vi no Face, que eu vi no Instagram, aqueles vídeos que eu vi no YouTube, aqueles seriados que eu vi no Netflix, essas coisas não vão me servir, e eu ocupei meu cérebro com isso durante 6 dias. E aí eu vou dar uma carga pesadíssima para o meu cérebro, querendo que em um único dia ele assimile 3 horas de estudo daquela matéria na qual eu vou ser avaliado no dia seguinte. Tá? E aí a 5ª sugestão está ligada diretamente ao que eu acabei de dizer, que a gente tem em mente o seguinte: no estudo, aliás, não só no estudo, na atividade física e em várias outras realidades da nossa vida, é muito mais importante a regularidade do que o volume. Então, qual é a 5ª sugestão? A 5ª sugestão é: vamos tentar reduzir o volume e aumentar a regularidade, tá? Então, é mais importante, de fato, é isso que caracteriza uma atividade como um hábito, né? Eu não posso dizer que eu tenho um hábito de correr se uma vez por ano eu participo de uma corrida de 10 km, certo? Mas eu posso dizer que eu tenho um hábito de correr se, sei lá, a cada 2 dias eu faço uma corrida de 500 metros. Tudo bem, que sejam 500 metros. De novo, o importante não é o volume, não é a quantidade, o importante é a frequência. Então eu tenho que ter regularidade. Com o estudo não é diferente, tá bom? Eu preciso respeitar as limitações do meu cérebro, né? Eu preciso respeitar as limitações do meu corpo, né? Eu preciso respeitar o tempo, né, que o meu cérebro exige para conseguir organizar aquelas informações que eu estou acessando, tá bom? Depois, 6ª sugestão. A 6ª sugestão... Bom, antes de ir para a 6ª sugestão, eu vou contar aqui uma história rápida, né, do mestre e do discípulo, que foi a seguinte. O mestre entregou uma bacia para o discípulo, uma bacia vazia, e deu a ordem ao discípulo: olha, enche essa bacia, né? E aí ele estava ali num terreno pedregoso, então o discípulo imediatamente recolheu, né, várias pedras e colocou naquela bacia e voltou lá para o mestre e disse: pronto, enchi a bacia. Aí o mestre disse assim: bom, mas você tem certeza de que essa bacia está cheia? Aí falou assim: bom, sim, né? Olha aí, já está cheia de pedras, eu não consigo colocar nenhuma pedra mais. E aí em seguida o mestre fez o seguinte: ele coletou pedras menores e conseguiu colocar naquela bacia nos espaços naquelas lacunas ali que havia entre as pedras grandes, né? E aí se voltou para o discípulo e disse: e agora, a bacia está cheia? Aí o discípulo disse: bom, agora eu acho que a bacia está cheia. Aí o mestre falou assim: bom, eu vou te mostrar que ainda não. Aí o mestre foi lá, recolheu areia e despejou a areia. E a areia se infiltrou, né,
por aqueles espaços que ainda havia até mesmo entre as pedras pequenas, né? E perguntou, bom, e agora, discípulo? Agora está cheia? E aí o discípulo já ficou sem resposta, né? E, bom, agora já posso esperar qualquer coisa, né? Já não tenho certeza. E aí, por fim, o que o mestre fez? Ele foi lá, pegou um balde com água e despejou sobre a bacia e ainda não transbordou. Então, para que serve essa história, né? Para a gente ver o seguinte, que, bom, primeiro, né? Assim, tudo depende do ponto de vista, né? Da forma como a gente encara as coisas. Segundo, prioridades. Muitas vezes, né, a gente usa o pretexto de que não tem tempo, de que a gente não consegue fazer determinada coisa, porque na verdade o que está faltando não é tempo. Na verdade, se a gente parar para refletir, até sobra tempo, porque não é verdade que quase todos os dias a gente perde tempo, né? A gente perde tempo com alguma coisa. Então o que falta não é tempo, o que falta é ordenar esse tempo que a gente tem disponível. O que falta é a gente estabelecer uma prioridade. O que isso tem a ver com essa história aí do mestre e do discípulo, né? Colocando aí as pedras menores, areia e água para encher aquela bacia. Bom, se o discípulo tivesse começado com a água, né, que é o que havia de menos concreto ali entre os materiais, já teria deixado a bacia plena e não conseguiria colocar mais nada, ainda que despejasse a areia ali, iria transbordar. O que acontece, de novo, né, o nosso cérebro é uma criança, então a tendência é a gente querer fugir das pedras grandes, né? A gente prefere aquilo que é menos concreto, aquilo que é mais suave, aquilo que desce com mais facilidade, a gente prefere a água, né? E aí a gente consome o tempo, então, com as coisas fáceis e a gente não resolve, né, os conhecidos e velhos problemas, a gente sempre vai adiando. Bom, na prática, o que isso significa, né, em relação ao estudo? Então, a frase, né, para a gente gravar aí, para essa sugestão é priorizar o pior. Priorizar o pior. Bom, como assim? Tenho várias matérias para estudar, vou começar pela matéria que eu tenho mais dificuldade. Até numa prova, como por exemplo o Enem, né, que acredito que todos vocês já tenham passado por essa experiência, né? É muito comum o candidato iniciar pela matéria que ele tem mais afinidade, né? Então eu gosto mais de matemática, então eu vou começar aqui por matemática. Vai lá. E gasta bastante energia lá nas questões de matemática, né? Que na verdade ele nem precisa de muito esforço, porque ele tem afinidade, ele tem facilidade. E aí, por exemplo, a matéria de, sei lá, digamos de história, né, que ele tem mais dificuldade, ele deixa para o final, vai jogando para o final. Só que quando chega lá para o final daquelas 4, 5 horas de prova, ele já está bastante cansado, né, já está esgotado. E aí já mal consegue se concentrar para ler e interpretar aquela questão. Então, ele teria feito uma prova muito melhor se ele tivesse iniciado pela matéria mais difícil, né? Poxa, eu vou começar aqui com história, porque é onde meu calo aperta. É o que vai exigir mais concentração da minha parte. É aqui que eu vou gastar mais energia, né? Então, como no início da prova eu estou mais descansado, estou mais tranquilo, eu vou iniciar por história. Beleza. No caso concreto aí de vocês, que já são universitários, né? Vocês vão ver aí, quando vocês montaram o plano de estudo, né? Bom, qual é a matéria que eu vou priorizar? Sei lá, vou priorizar o cálculo, né? Ou vou priorizar aqui uma matéria das humanas? Sei lá, ou então essa matéria aqui da engenharia que é mais difícil para mim, né? Poxa, ou então o que para mim é mais difícil é produzir aquele relatório, ou então terminar aquele projeto. Então preciso estabelecer essa ordem. Poxa, eu vou começar por aquilo que me exige mais. Aquilo que me exige menos, aquilo com que eu tenho mais afinidade e facilidade, mesmo cansado eu consigo fazer. Não é verdade? Né? Numa prova do Enem, poxa, eu já passei por 4 horas de prova, ainda tem 1 hora de prova, e eu deixei as questões de matemática para o final, que é a minha matéria favorita. Aquilo ali para mim vai ser passatempo, né? Tá bom? Então, priorizar a pior matéria. Poxa, então eu vou começar o meu plano de estudo ali, né? Sei lá, eu estipulei ali de 15 até 15h30. Poxa, mas 30 minutos não vai dar para estudar quase matéria nenhuma. Beleza, então eu vou usar esses 30 minutos para estudar só aquela matéria na qual eu tenho mais dificuldade. Tá bom? Quando eu começar a alongar esse tempo, aí eu começo a incluir outras matérias. Beleza. 7ª dica, né? Já estamos caminhando aí para o final. 7ª dica. É um trocadilho que eu gosto de fazer, que é o seguinte: a gente precisa, na atividade de estudo, e na verdade em qualquer outra atividade, a gente precisa ter
alma e calma. Poxa, agora vai entrar aqui para o lado da religião? Não, não é isso. O que significa alma, né? E alma, que tem o seu correspondente lá no latim, é ânimo, né? Ânimo. Então dizer que, poxa, nós temos alma e dizer que no fundo é que é isso, nós somos seres animados, né? Nós somos animais, né? Então ter vontade, né? Muita gente diz assim, a diferença entre o homem e os outros animais é porque o homem é racional, os outros animais são irracionais, né? Ou seja, o homem tem inteligência, o homem pensa e os animais não pensam. Olha, eu não quero entrar aqui no mérito da questão, como eu disse, eu não tenho formação nem em biologia, nem em psicologia, mas assim, pela experiência de vida eu vejo que o principal distintivo, né, de nós, seres humanos, né, em relação aos demais, em relação aos outros animais, é a vontade, né? É a vontade que muitas vezes nos permite fazer coisas que os outros animais não fariam. Como assim fazer coisas que os outros animais não fariam? Os outros animais agem instintivamente, o que significa que quando eles têm sede, automaticamente eles procuram água para beber. Quando tem fome, bom, come a primeira coisa que encontram pela frente. Quando tem sono, dorme, né? O ser humano tem essa capacidade de ponderar, né? De estabelecer um critério, de colocar a sua razão para fazer esse filtro. Bom, é verdade, eu sentei aqui para estudar, eu estou com sede, mas eu não preciso tomar água agora, eu posso concluir esse estudo, né? Daqui a 20, 30 minutos eu bebo essa água, não tem problema. Bate aquele sono, eu estou com sono, mas agora não é o momento adequado para dormir, né? Eu preciso cuidar do meu sono, até porque eu já sei que se eu dormir fora de hora, de novo, estou falando uma coisa óbvia, mas é importante recordar essas obviedades, né? Se eu dormir fora de hora, depois eu não vou conseguir dormir na hora. E se eu não dormir na hora que eu preciso, eu vou ter uma dificuldade enorme para no dia seguinte acordar na hora que eu preciso levantar. E ainda que eu acorde, como a gente já comentou aqui, eu vou ter uma queda muito grande, né, de produtividade no dia seguinte, tá bom? Bom, então a alma, a vontade, né? A vontade que supera, né, essas limitações humanas que nós temos, até as necessidades. Não é que seja errado, né, beber água na hora que tem sede ou dormir na hora que tem sono, não é que isso seja errado, mas pela vontade, né, pelo exercício da vontade, né, cultivando bons hábitos, eu consigo inclusive não atender, né, não responder aquele estímulo, né, que meu cérebro está mandando. Lembre-se que o cérebro é uma criança, e é uma criança manhosa, vai querer as coisas na hora, então eu preciso ir educando esse cérebro, eu preciso educar a minha vontade para conseguir ter mais ordem no meu dia, tá bom? E o outro aspecto é a calma, né? Calma em que sentido? A gente é muito refém, né, da ansiedade, né? Então a gente está acostumado à velocidade, né? Poxa, vai lá, dá um clique e pronto, o resultado aparece na tela. E com o estudo não é assim, não é verdade? O estudo exige um tempo ali de assimilação. Então eu não posso ali logo depois do primeiro dia de estudo já esperar dominar toda a matéria. Então eu preciso de calma. Poxa, eu estou tirando nota baixa naquela matéria. Eu montei aqui um plano de estudo, coloquei em prática, acabei de receber a última prova, ainda tirei outra nota baixa. Poxa, eu vou desistir. Não, calma, né? Porque não é logo na primeira avaliação ali que eu vou ver o resultado. Assim como, por exemplo, quem faz dieta, né? Aí começa lá uma dieta e quer em 1, 2 semanas já ter perdido uma massa que levou talvez 2 anos para acumular, né? Pô, sei lá, porque eu tô 5 quilos acima do peso, né? 5 quilos. Então eu quero perder esses 5 quilos. Assim, um bom raciocínio que seria interessante a gente fazer quanto tempo, né, eu levei para aumentar a minha massa em 5 quilos, para ficar com esses 5 quilos de sobrepeso, né? Talvez 2, 3 anos, né? Não sei. Então, ainda que eu leve 3 meses para perder 5 quilos, nossa, eu estou no lucro, né? Ainda foi muito rápido, né? Em comparação com o tempo que eu levei para acumular aquela massa, né? E ainda dentro dessa sugestão, poxa, colocar um sentido sobrenatural naquilo que a gente faz, né? Ou seja, não é estudar simplesmente por obrigação, é simplesmente pelo cumprimento de uma meta, né? Então, isso que eu falava agora há pouco, né? Esse ter alma, né?
ter vontade de fazer as coisas, normalmente assim, a gente tem mais vontade para fazer quando a gente enxerga um propósito, quando a gente coloca um propósito e quando a gente enxerga uma razão de ser, né? Então pense, por exemplo, né, nas dificuldades que as mães passam por amor dos filhos, né? E a gente não pode dizer que as mães são infelizes por isso, né? Pelo contrário, né, elas se doam, muitas vezes elas passam noites em claro ali cuidando do filho doente, né? Mas por isso, né, por amor, né? Então, por algo que move, né? Então tem essa motivação. Então, vale a pena a gente parar e refletir, né? Essa pandemia, bem ou mal, fez muita gente parar e refletir em algum momento, né? A pensar na vida, a pensar na morte, a pensar naquele familiar distante, a pensar naquele amigo, né? A rever, né, o relacionamento afetivo, a rever, né, como é que estava caminhando o namoro, né? Então, colocar ali um propósito, poxa, eu vou fazer isso daqui, mas eu não vou fazer simplesmente porque eu vou ter uma prova semana que vem, tá? Eu não vou fazer simplesmente porque, sei lá, porque meu pai está aqui pegando no meu pé, porque está pagando a faculdade, né? Ou porque eu já reprovei nessa disciplina e eu estou correndo risco de reprovar de novo. Não, poxa, eu vou colocar uma intenção ali. E quando eu coloco assim esse propósito maior, né? Quando eu enxergo uma razão de ser, então eu posso estar com fome, posso estar com sono, enfim, eu consigo superar essas adversidades, tá bom? Bom, só faltam aí 3 sugestões. Vamos lá para a oitava, que a gente já está caminhando para quase 1 hora. Eu já estou cansado de falar aqui também e você já deve estar mais cansado ainda de ouvir, né? Bom, o 8º ponto é como identificar dúvidas, né? Então, assim, um risco, algo que acontece assim com bastante frequência também, é o camarada assistir a aula, entender a explicação do professor e concluir que não tem dúvidas sobre a matéria. E, na verdade, não é a aula o instrumento que serve para o aluno descobrir as dúvidas. Qual é o instrumento, né? Qual é a ferramenta ali para eu realmente verificar se eu tenho ou não tenho dúvidas sobre aquele assunto, se eu realmente assimilei ou não. São os exercícios, né? Principalmente no caso das exatas, né? Pô, tô lá assistindo a aula de cálculo, não, beleza, entendi o conceito de limite, entendi o conceito de derivada. Beleza, essa matéria eu domino. Não, cara, você só vai assim realmente ter segurança se você pega lá uma lista de exercícios, né? Pega lá a lista de exercícios que o professor passou, ou então pega lá os exercícios do livro lá, da bibliografia do curso, né? E tenta resolver, né? Aí pode ter uma bela surpresa. Opa, eu achei que eu soubesse essa matéria, na verdade eu não sei, né? E muitas vezes o que acaba acontecendo é o quê? É o camarada só descobrir as dúvidas no momento da prova, né? Justamente porque não trabalhou exercícios antes. E aí o primeiro exercício que ele vai pegar para fazer é o exercício da prova. Opa, não sei fazer o exercício. E aí né, o cérebro, que é aquela criança manhosa, né, imatura, muitas vezes vai querer se justificar dizendo assim, não, é porque os exercícios da prova estavam mais difíceis do que os exercícios da lista, do que os exercícios da aula, né, os exercícios do livro. Mas na verdade o camarada nem tentou resolver exercícios da lista ou do livro. Ele se limitou a assistir às aulas, né? E assistir aulas, que eu vou comentar com mais detalhe daqui a pouco, não é estudar, né? Não é estudar. Beleza, bom, e aí a gente já introduz o 9º e penúltimo tópico, que é justamente esse. Olha o que eu vou sugerir aqui, hein? Assista a menos aulas. Como assim? Está sugerindo que eu comece a matar a aula? Cara, olha só. Assista a menos aulas e estude mais. Estude mais. Vocês já estão no ambiente universitário, mas é muito comum no ensino médio a gente ver, principalmente no 3º ano, né, que o pessoal está ali no ano ali para prestar vestibular, para fazer a prova do Enem, enfim. É muito comum ver o pessoal preenchendo o tempo livre com mais aulas, né? Aulas de cursinho, de cursos online, etc, né? E aí, em geral, o que acontece? O camarada que tinha lá um tempo livre para estudar as matérias que ele tinha no colégio, esse tempo está sendo consumido pelas aulas do cursinho. Então ele não estuda nem a matéria do cursinho, nem a matéria do colégio. E aí, além de não passar no vestibular, acaba pegando recuperação no colégio, né? Então isso daí é uma coisa muito comum de acontecer. Eu estou dizendo aí que é nocivo, né, que é errado assistir. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é muito importante a gente ter disciplina para, além de assistir aulas, que a gente realmente reserve ali um tempo, de preferência um tempo diário, né, para efetivamente estudar.
Ah, não, eu vou pegar aqui uma videoaula. Beleza, assista a videoaula, né? Mas não deixe de dedicar um tempo lá para abrir o livro, né? Coisa assim, abrir o livro, estudar, tentar resolver o exercício, né? E tirar a dúvida com o professor, não na hora da prova, que é o momento que ele não vai tirar, mas antes, né? Aqui, professor, eu estou com dúvida nesse exercício e tal, pode explicar, por favor? Ah, se o professor não tiver essa abertura, poxa, troca uma ideia com os colegas, né? Monte lá um grupo de estudo, isso daí é uma coisa que ajuda bastante. Por falar em grupo de estudo, muita gente consegue ter uma prática regular de atividade física combinando com os amigos, né? Às vezes sozinho o camarada não vai sair para correr, não vai sair para pedalar, mas ele vai lá e combina com um amigo, né? Poxa, tal dia, tal hora, vamos lá fazer uma corrida, lá no, sei lá no Parque da Cidade, ou então lá no Eixão, no domingo, beleza. Então um se compromete com o outro e aí eles fazem atividade física, mas muito provavelmente se eles não tivessem combinado, nenhum dos dois teria ido, né? Então, pô, fazer uma excursão, fazer uma trilha, cara, dificilmente alguém vai fazer uma trilha sozinho, mas quando lá o grupo de amigos combina, o pessoal vai. Então, o estudo não é muito diferente, são poucas pessoas que têm essa motivação, que têm esse gás para estudar sozinho. Então, muitas vezes o que vai ajudar é combinar com um amigo, poxa, tal dia, tal horário, aí você tem disponibilidade? Vamos estudar aquela matéria lá? Poxa, aquela matéria lá tá difícil, cara, né? Tá difícil, falta uma semana para a prova aí, é muita matéria, né? Não estou conseguindo acompanhar as aulas do professor, e na verdade o professor também não é muito solícito ali para tirar dúvidas, então vamos tentar estudar junto, vamos falar com aquele aluno lá veterano que já passou por essa matéria, beleza? Então assistir a menos aulas e estudar mais. Inclusive tem gente que no cômputo das horas de estudo coloca, eu estudo 10 horas por dia, né? Mas está dizendo que estuda 10 horas por dia porque ele está contando 7 horas de sala de aula. Cara, as horas de aula não devem ser contabilizadas no plano de estudo, tá bom? E o último ponto, né, não menos importante, é o seguinte: a gente está usando a tecnologia aqui para interagir, né? Que bom, beleza. Né? Vocês viram aí, por exemplo, que eu coloquei um vídeo aí no início e depois não apresentei mais nada. Poderia ter esses 10 tópicos, eu poderia ter listado aqui em slides, enfim. Cada um usa os recursos aí que considerar mais convenientes. Mas a 10ª sugestão é, vamos usar menos tecnologia e um pouco mais os recursos tradicionais. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você já deve ter tido aquela aula lá, que o professor empregou tantos recursos, né? Sei lá, quis colocar áudio, quis colocar slide e mais não sei o que, e enfim, na verdade não soube empregar os recursos, né? E aí você pensa, poxa, não entendi qual que era o objetivo do professor, né? Não consegui entender a matéria lá que foi abordada naquela aula. E em contrapartida você pode ter aula com um professor, né? Que mal sabe usar um celular, que apenas com quadro e giz, né, consegue fazer você entender boa parte da matéria, né? Que você sai daquela, poxa, né, eu tinha lido essa matéria no livro, eu não entendi muito bem, e aquele professor esclareceu todas as minhas dúvidas, né? Mas, essencialmente, o que eu quero propor aqui com esse último tópico é o seguinte: tem gente que acha que a salvação poxa, eu vou entrar naquele curso lá, né? Eu vou fazer aquele curso online, agora eu vou aprender inglês, ou então agora eu vou dominar essa ferramenta aqui. Cara, assim, não existe assim por mais avançada que a tecnologia esteja, por mais recursos que nós tenhamos à nossa disposição, e os recursos são bons, né, e eles devem ser usados, né, e eles são bons na medida que a gente consegue empregar bem, mas não existe assim, né, uma mágica, né? Então, inclusive eu vou fazer referência, né, a um canal lá do YouTube de um professor de física que eu acredito que ele começou a publicar agora na quarentena também. Depois você pode pesquisar lá. O nome do canal é BNC, que significa bunda na cadeira, né? Então ele em resumo, o que ele diz é essa última proposta que eu estou fazendo aqui. É usar mais os meios tradicionais, né? Ou seja, realmente sentar e estudar, né? Sentar, abrir o livro, sentar, ler o texto, sentar, escrever a redação, né? É sentar, tentar resolver aquele problema do cálculo, sentar e resolver de uma vez por toda aquela lista de exercícios, né? Sentar e terminar aquele projeto que faz tempo que está adiando, já está fora do prazo, já era para ter entregado e não termina, né? Que inclusive esse professor de física diz assim, né? Poxa, por quê? Né? Assim, bunda na cadeira, por que eu não posso aprender
de outra forma, né? Assim, por meio de uma videoaula, por meio de um aplicativo, nada contra. Pode assistir a videoaula, pode usar o aplicativo, né? Os recursos estão aí para serem usados mesmo, mas o problema é o camarada se concentrar só nisso e não estudar efetivamente. Como ele diz, o pessoal quer perder peso sem fazer dieta. O pessoal quer ficar musculoso sem fazer, sem malhar. A pessoa quer ser santa sem rezar, né? A pessoa quer namorar sem paquerar. Não dá, poxa. Tem que interagir, tem que ter iniciativa, tem que ter atitude. E tem que ter essa motivação que a gente dizia agora há pouco, né? Ter alma, né? Ter vontade de fazer as coisas. Então, preciso decidir e preciso lembrar dessas coisas óbvias, né? Então, esses 10 pontos que eu elenquei aqui hoje nessa fala, né? Na verdade, eu acredito que não sejam novidades aí para vocês, mas de fato a novidade é a gente realmente fazer passar da teoria para a prática e começar a ver o resultado, ver que vale a pena, né? De novo, hábito se combate com hábito, né? Poxa, o meu hábito de ficar deitado, né? Meu hábito de ser sedentário. Poxa, eu vou trocar esse hábito pelo hábito de fazer uma caminhada, tá? O meu hábito de ver uma temporada, né, de determinada série numa tacada só. Não, vou trocar, eu vou ver um episódio apenas. E eu vou deixar para ver esse episódio só depois que eu cumprir o meu plano de estudo, né? E não o contrário. De novo, o cérebro é uma criança, o que o cérebro vai pedir? Não, vê esse episódio primeiro, vai dar aquela relaxada, depois estuda. Não, cara, estuda primeiro, depois vai ver o episódio, né? Então, primeiro o dever, depois o lazer. Tá bom? Então, era essa, tá? Em linhas gerais, eram essas as ideias aí que eu queria compartilhar com vocês. Como eu disse, eu não sou nenhum especialista aí no ramo, né, da psicologia, nada disso, tá? Não sou coach, tá? Eu agradeço o convite aí, né, da equipe aí, do pessoal da engenharia aeroespacial para poder interagir com vocês, tá? E reforço aqui o comentário que eu fiz no início, né? Pensar não só nas dificuldades, né, que essa pandemia trouxe, né, nas restrições que ela impôs, mas nas oportunidades que ela criou, né? Então, poxa, 2020, né? 2020 não é para ser um ano perdido, né, como alguns têm comentado. Tem gente aí, tem gente que não está nem comemorando o próprio aniversário, né? A pessoa, ela entrou ali num desânimo, né, num tédio. Poxa, né? Vamos pensar nas dificuldades, vamos pensar no benefício que muitas dificuldades trazem, né? A gente fazer uma retrospectiva, né? A gente olhar para trás e ver que realmente ali, quando o cinto apertou, né? Que realmente foi precisamente nesses momentos, nessas situações, né, que a gente conseguiu, sabe, levantar, que a gente conseguiu alavancar, que a gente conseguiu potencializar, e a gente estava ali meio parado e a gente precisou ali daquela chacoalhada para a gente se reerguer. Beleza? Eu havia prometido aí enviar o link aí, né, dessa matéria bem breve que fala sobre essa substância do bem-estar. Antes eu quero mais uma vez aí, né, convidá-los aí a conhecer o nosso canal lá no YouTube, tá? Mais Temática, e a nossa página no Instagram é o Mais Temática Oficial, beleza? O Instagram é principalmente para ter essa interação, para que vocês também fiquem à vontade para sugerir temas que a gente possa abordar lá no canal do YouTube, tá bom? Deixa-me ver aqui, ó, se alguém postou algum comentário ou alguma pergunta no chat. Ninguém? Então é o seguinte, vocês fiquem à vontade aí para ativar o microfone, tá? Caso queira fazer qualquer intervenção, tá? Fique à vontade. E não saia ainda da reunião, porque eu vou encerrar com um outro videozinho bastante curto aí, tá? Pra gente poder fechar esse nosso bate-papo. E aí, Bruno, é isso mesmo? O pessoal aí tá mutado e continua calado. Ninguém quer comentar nada? Eu tenho uma pergunta. Diga, Ana. Seguinte, só uma coisa que você disse durante a palestra que foi um pouco diferente do que eu tive contato. Você já ouviu falar no livro O Poder do Hábito? Não conheço.
Bem, é um livro bem interessante, ele traz, assim, aspectos que fazem a gente ter um hábito, como mudar ele, como substituir um por outro. E numa delas, ele apontava uma pesquisa em que eles separaram dois grupos. Um queria receber cookies no início e outro queria receber um desafio. E mais ou menos assim, quem teve que receber o desafio era um labirinto que não tinha solução. Eles ficaram um tempão nisso. Certo. Não conseguiram resolver e desistiram. Aí eles colocaram mais uma atividade. As pessoas que fizeram esse labirinto primeiro não conseguiram ir à frente com essa atividade. E as pessoas que tiveram o cookie primeiro conseguiram ir à frente com essa atividade. Então ele mostrava só que era o oposto do que você falou em relação a primeiro a gente faz as mais difíceis, depois a mais fácil. Que ele na verdade chegou a uma conclusão diferente, que é melhor se fazer o mais fácil primeiro, que senão você vai ter um desgaste mental primeiro no início. Se você tentar fazer o mais difícil, não vai conseguir fazer o mais fácil. Mas cada um é diferente, talvez isso mude de cada pessoa. Ana, você é da engenharia? Sim, da Aero. Ah, legal, bacana. Então, na verdade, eu não vejo oposição, não vejo esse... Talvez eu não tenha esclarecido bem, assim, a minha maneira de colocar não tenha sido muito precisa, né? Porque quando eu digo, assim, colocar o mais difícil primeiro, eu estava me referindo, assim, especificamente às matérias que a gente tem que estudar, que a tendência, mesmo quem está bem disposto, bem intencionado, né? A tendência é querer escolher aquela matéria que, na verdade, se parar para pensar, o camarada não precisa estudar, porque ele tem facilidade, né? Ele consegue, ele domina aquela matéria sem muito esforço, né? E acaba deixando de escanteio aquela matéria na qual ele tem mais dificuldade. Mas essa sugestão de aliar, por exemplo, comer um cookie primeiro, né? Fazer uma atividade prazerosa, na verdade, ela se encaixa em uma das sugestões que eu fiz, que é justamente aliar essas substâncias do bem-estar. Então, por exemplo, um dos pontos que eu frisei foi o descanso, né? Foram as atividades de lazer. Eu conheço, assim, muitos estudantes que não conseguem melhorar o seu rendimento porque estudam demais. O camarada fica tão bitolado no estudo que ele não reserva um tempo para ver um filme, para jogar um videogame, né? Para interagir com um amigo, para sair de casa, né? Então, muitas vezes falta isso. Poxa, o organismo, quer dizer, ele está violentando o próprio organismo, né? Ele está se forçando, né, a se concentrar no estudo, a fazer aquela atividade e não está rendendo. Então, não está rendendo por quê? Porque faltou ele dedicar horas ao estudo? Faltou dedicar tempo? Não, na verdade, faltou ordenar o tempo para conciliar a atividade de estudo com outras atividades que eu diria que são não importantes, mas são necessárias, né? Por exemplo, a interação social é uma necessidade humana. Não é à toa que muita gente está sofrendo com essa quarentena, né? Porque a pessoa estava acostumada a um convívio social e de repente ficou confinada, né? Então é importante isso que eu falava. Por exemplo, a oxitocina, né? A substância do abraço, né? Então o pessoal parou de interagir e aí ficou meio deprimido, né? Ou então, por exemplo, a endorfina, né? Essa substância, poxa, vai ver um filme, tudo bem, como eu falei, vai ver um seriado, mas não 10 episódios de uma vez. Poxa, veja um, depois vai ver outro. Então precisa ter esse balanceamento. Tudo bem, Ana? Tudo certo, eu entendi melhor agora o que o senhor quis dizer. Tá? Mais alguém? Por exemplo, tinha gente que assim, tinha bastante disposição para trabalhar e para estudar, porque fazia atividade física regularmente, né? E a atividade física ela produz, eu tinha destacado aí a serotonina, mas ela também aumenta os níveis de endorfina, né? Que é essa sensação de prazerosa. De fato, assim, mesmo para um corredor, se você perguntar assim, bom, sei lá, correr é agradável? Eu falo assim, cara, correr se torna agradável, porque o começo da corrida nunca é agradável, né? Nunca é assim algo, não é gostoso, né? Levantar do sofá, né? Sair da internet, colocar uma roupa de esporte e ir para a rua, né? E muitas vezes ter que encarar ali um calor de 35, 37 graus. Mas à medida que a pessoa começa a fazer a atividade física, então o corpo vai produzindo essa substância do bem-estar e aquilo vai dando, né? Vai aumentando ali a endorfina, né? Vai aumentando ali
a serotonina, né? E isso é que dá o gás. E quando ela termina a atividade, ela não está... tudo bem, ela pode estar um pouco mais cansada fisicamente, mas mentalmente ela está muito mais disposta, né? Inclusive, a serotonina, né? A serotonina, assim, em níveis elevados, ela funciona quase como que uma anestesia, né? Não é à toa que, às vezes, o camarada tem uma lesão durante a atividade física, né? Eu mesmo já passei por essa experiência, né? Eu tava fazendo uma atividade física com uma frequência um pouquinho elevada, né? Atividade de corrida, e eu fraturei um dos ossos do pé, né? Eu fraturei o metatarso e foi uma fratura por estresse. Só que quando eu tive essa lesão, eu não parei de correr, eu continuei correndo, né? Porque na verdade o nível, né, sei lá, de endorfina, de serotonina que estava no meu sangue, compensou a dor provocada pela lesão. Então eu mal senti aquela dor, de fato eu só fui sentir depois que eu terminei a atividade física, né? Depois que o corpo esfriou, depois que os níveis dessas substâncias baixaram e principalmente no dia seguinte, né? Aí realmente, né, eu vi lá que estava com aquela fratura, precisei imobilizar o pé por um tempo, né, para poder ter a regeneração, tá? Então, e teve gente que ficou aí muito deprimida mesmo durante essa quarentena, porque fazia atividade física regularmente e de repente parou de fazer, né? Camarada parou de pedalar, parou de ir para academia, né? Felizmente algumas pessoas foram criativas, né, e conseguiram implementar dentro da própria casa, né, uma série de exercícios e aí conseguiram, portanto, manter esse ritmo saudável aí, que, como eu disse, ajuda não só na parte física, mas em outros aspectos aí da nossa vida também. Beleza? Mais alguém? Então, deixa eu mandar o link aí para vocês dessa matéria. Como eu disse, não sai ainda não, porque eu vou fechar com a transmissão de um vídeo. O Bruno, quer comentar alguma coisa? Não, só agradecer a sua participação aqui em nome do SS, de todo mundo que assistiu. O link tá ali agora, né? E é isso, né? Tem muito. Pessoal, eu agradeço aí a atenção de cada um de vocês, principalmente aí a paciência, tá? Não sei se vocês tinham se programado para uma videochamada aí de mais de 1 hora, né? O pessoal já tá meio cansado aí, né? De tantas atividades online, né? As atividades aí dos cursos, né, que vocês fazem estão praticamente todas online. Muitas vezes até a interação aí com os amigos e com os familiares está sendo aí por meio do Meet ou de alguma outra plataforma, né? E aí vocês... Bom, agradeço o comentário aí, viu, Júnior? E aí vocês ainda se dispõem, né, a reservar aí um tempo aí do dia de vocês para ouvir aí né, esse camarada aqui que, como eu disse, não é um especialista da área, mas só tinha mesmo essa intenção aí de compartilhar um pouco com vocês e dessa experiência, né, que passei pela universidade, né, e já vou fechar aí 10 anos de exercício aí da minha profissão, que eu faço com muito gosto, né, não só por causa da matemática, mas pelo contato com os alunos, mesmo que seja um contato virtual, como esse que a gente está tendo aqui. Beleza? Então eu vou, se ninguém tiver mais nada a comentar ou a perguntar, eu vou transmitir o último vídeo aí para a gente fazer o encerramento. Tudo bem? Ninguém mais quer falar? O pessoal tá acanhado aí, né? Beleza. Eu sou, assim, normalmente quando a gente termina uma aula e pergunta, né? Quer dizer, a gente se dirige ali aos alunos e pede ali para o pessoal fazer pergunta. Quando todo mundo silencia, aí a gente fica naquele dilema, né? Ou, poxa, ou fica satisfeito, caramba, né? Consegui cumprir o objetivo, o pessoal assimilou bem. Ou então o extremo oposto, caramba, eu acho que o pessoal não entendeu nada, o pessoal ficou voando, né? E que inclusive fica até difícil de formular uma pergunta. Bom, eu espero que não seja o caso. Obrigado aí, viu, Alice? Então, vamos... E para colocar em prática, né, Alice, é como o ditado que eu parafraseei, né?
correr e estudar é só começar. Então vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Lembrando aí das dicas que eu passei, mais importante a regularidade do que o volume, né? A gente fazer aí, a gente implementar aos poucos, né? A gente tem que respeitar, né, o ritmo, né, do nosso corpo, né, do nosso cérebro, né? A gente tem que cuidar, né, do descanso, do lazer, das outras atividades aí das quais a gente precisa. Então vamos finalmente para o vídeo aí, sem mais delongas. Vamos lá. Por fim, qual é a vantagem de escrever 25 como 100 dividido por 4? Ora, o fato é que dividir por 4 é o mesmo que dividir por 2 duas vezes seguidas. Então, a metade de 28 é 14, cuja metade é 7. Por fim, multiplicar por 100 é muito fácil, basta acrescentar 2 zeros e assim obtemos 700. Então, inscreva-se já em nosso canal! As videoaulas muito curtas, videoaulas de 3, 4 minutos, tá? Não vai tomar muito tempo e cada tópico de função afim está muito bem resumido lá. Tranquilo, pessoal? Então é isso, ó, foi um prazer estar com vocês hoje, né? Mesmo que virtualmente, e nós nos encontramos aí na próxima videoaula, que será na segunda-feira da semana que vem, já. E no momento matemático de hoje faremos uma introdução ao cálculo pelo estudo da derivada de polinômios. Vejamos este exemplo. Temos aí um polinômio do terceiro grau. Para derivar uma expressão polinomial, esse é o especial do Mais Temática de 100 inscrito para 100 inscritos. No especial de hoje a gente vai ver um pouco mais de cinemática. Vamos considerar o tema da queda livre. Na coluna 17, Flamengo, clube brasileiro, invicto até hoje. Mas calma, se você é vascaíno, não vá desabilitar a sua inscrição. Logo logo eu farei um vídeo na segunda, entendeu? Na segunda. Isso significa que, de alguma forma, é possível decompor esse quadrado aqui, que é o quadrado da hipotenusa, de modo a formar outros dois quadrados, que serão precisamente os quadrados dos catetos desse triângulo retângulo, tá bom? Bom, para a gente não ficar restrito à memorização, né? Para a gente não simplesmente decorar uma expressão e esquecer a geometria, que esse é o risco, né, da gente ficar preso à expressão algébrica, ficar trabalhando só com números e esquecer a geometria que está envolvida. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas das centenas de demonstrações existentes do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras tem centenas de demonstrações. Eu vou apresentar hoje aqui para vocês apenas 3, tá? E lance as pernas sem receio. Após apoiar-se na parede e manter o equilíbrio, você pode inclusive exercitar algumas flexões, invertidas neste caso. Eu vou convidar aqui um camarada para fazer o encerramento, tá? É isso aí, pessoal! Bons estudos! Uhul! Pessoal, então a gente teve uma visita aí, né, da Walt Disney e na sexta-feira, então, a nossa live com o plantão de dúvidas. Até a próxima e bons estudos! Perdeu.
A matemática é muito exata, não é mais temática. A matemática, ela é exata. A matemática é muito exata, não é mais temática. A dica de hoje para a redação do Enem é: não use a expressão outra alternativa. E o motivo é muito simples. A palavra alternativa tem o sufixo alter, que já significa outro. Portanto, outra alternativa é uma redundância. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? O céu se levantar, como esposo do quarto nupcial, como herói exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr e vai traçando o seu rastro luminoso. Sorria quando se levantar, pois temos que agradecer um dia a mais para amar. Bom, pessoal, este foi mais um momento cultural do Mais Temática e espero que você tenha gostado. Mas quem é capaz de comprometer a própria vida para salvar a de outro? Só quem tem coração de mãe. Uhul. A presença de Maria e Jesus nas bodas de Caná. Ali ela deu a ordem aos ajudantes: fazei tudo o que ele vos disser. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. As armas ensaia, penetra na vida. Pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Então é isso aí, pessoal. Com muita força, com muita bravura, vamos seguir em frente. Até a próxima. Olá, amigo! Você já conhece o nosso Instagram? Uhul. Inscreva-se já no Mais Temática Oficial! Uhul. Uhul. Você já se inscreveu em nosso canal? Não perca tempo! E lembre-se, ative o sininho! Uhul. E compartilhe! Uhul. É isso aí, pessoal! Espero que tenha gostado! Em breve, o Mais Temática trará mais novidades! Uhul. E veja também este vídeo que aparece no canto da sua tela! Até a próxima, pessoal! Uhul.